Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas Franco. Boa noite, Lucas. Carlos Giovanni, Tata Souza. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luiz. Edmilson de Holanda, boa noite, obrigado. Laura Furtado, boa noite, obrigado também pela presença, viu, Laura? Maria Auxiliadora, obrigado pela presença, boa noite. Bete Almeida, boa noite, obrigado pela presença. Cláudia Cruz, obrigado, Cláudia Cruz. Boa noite pela presença também. Obrigado pela presença, time Ultradente, um abraço a vocês, obrigado. Leandro Daniel, um abraço, meu brother. Astir, obrigado pela presença, Astir, boa noite. Patrícia, boa noite, obrigado pela presença. Itamar Andrade, boa noite, Itamar, obrigado. Boa noite, meu parceiro. Boa noite, Astir, obrigado, viu? Pela presença. Cláudia Cruz, boa noite também, Cláudia. Ângela, boa noite, Ângela. Obrigado pela presença. Josiane, Nath Vilena, Maurício. Obrigado, Maurício. Emilene, boa noite, Maurício. Obrigado. Obrigado, Emilene. Boa noite, Marco Antônio. Um abração, Marco Antônio. Obrigado pela presença. Abraço a todos aí, viu? Beijo nas crianças. Espero que vocês estejam bem aí. Saudades de vocês. Doutora Caroline, claro. Obrigado, Caroline. Um abraço para você também, viu? Boa noite, Emiliane. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado, Maurício. Boa noite para você também. Marcos Vinícius, boa noite. Boa noite, meu amigo Maguino. Boa noite, Carmine. Grande abraço, Carmine. Obrigado por você estar aqui, viu, meu brother? Bete, boa noite. João Marcos, Elisa. Inclusive, estava conversando contigo ontem, né, Carmine, sobre o flu. Felipe Borges, o meu amigo de BH, um abraço, mas eu me emocionei ontem com aquele vídeo do Fred, viu? Kátia Pereira, um abraço, o vídeo que o Fred mandou para um tricolor que estava internado com Covid no Rio. Emocionante. Alex Mendes, boa noite. Sandra, valeu, Carmine. Gostei muito, viu? Fiquei muito feliz com a sensibilidade do atacante, né? Só não vai fazer gol, mas tá bom. Então, pessoal, hoje, né, agradecer a vocês aqui. Séries, obrigado, Séries, um beijo para você. Um abração a todos aí da sua família, viu? Manda um abraço para todos, tá? Ai, engraçado demais. Hoje eu ia fazer uma live com a camisa do Vascão, mas essa semana vou mandar um abraço a todos os vascaínos aqui, inclusive meu amigo Antônio aí, ó, meu aluno, acabou de entrar. Ângela, vascaína também, um abração a todos os vascaínos, né? E a todos que estão aqui com a gente, né? Muito obrigado a vocês aqui, viu? Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Avelar, Carmine. Opa, Carmine, vamos ver, né? Nilda, PC Gadibem, um abração, PC, Vascão na área, hein? PC, tamo junto. Tomás, parceiro, obrigado, Tomás, um abração, viu? Beijo pra você, Yara, um abração também, obrigado, Yara. Maria do Socorro, boa noite, Maria do Socorro, obrigado, hein? Muito obrigado. Naliele, um abraço, Naliele, obrigado. Manda um abraço pro meu parceiro aí, ok? Cleide, obrigado. Gabriela Brito, né?
Tá entrando aí também. Letícia Castro, obrigado, Letícia. Um abraço para você. Ok? Lia Mara, obrigado, boa noite, um abraço. Doutora Márcia Mota, um abraço, obrigado, viu, Márcia? Boa noite para você. Lelis, um abraço, Lelis, obrigado pela presença aí. Boa noite para você também. Deise, um abraço, Deise, sempre presente também. Deise Búzios, né? Obrigado pela presença, Deise, boa noite. Então, pessoal, como eu estava falando a vocês, né? Hoje nós vamos virar um pouco a chave, né? Das 2 semanas que antecederam aí, que falamos de prótese total, de reabilitação de pacientes sedêntulos totais, né? Hoje nós vamos virar a chave e vamos falar de cimentação, né? Um assunto que nós já abordamos aqui, se não me falha a memória, há um mês ou quase um mês e meio atrás. É um assunto muito importante, na minha opinião, né? Thaís Franco, Marielle, um abraço, obrigado pela presença, viu? Muito obrigado, boa noite para vocês. Thaísa, abração, Thaísa, obrigado. E é um assunto, na minha opinião, extremamente importante, né? Tanto na prótese fixa quanto na prótese sobre implante, né? Matheus, obrigado, Matheus, um abração. César, TPD, obrigado. Ô dentista, Thaís Franco, obrigado, Thaís. E amanhã voltaremos, né? Com a nossa live do livro, com o nosso convidado que acabou de entrar aqui, meu querido aluno de mestrado, meu orientado, Adonai. Gabigol, um abração, Gabigol. Tô esperando o TCC, hein, Gabigol? Manda pro professor Fred corrigir, tá bom? Vamos aproveitar esse tempo aí. E aí amanhã nós vamos ter live do livro, prótese total e odontologia digital, né? Será que é possível nós utilizarmos a odontologia digital, as novas tecnologias para a confecção das próteses totais? Vamos discutir isso amanhã, né? E na quinta-feira nós vamos fazer uma super aula pelo YouTube, tá certo? Quinta-feira não será aqui no Instagram. Zé Valdir, um abraço, obrigado pela presença. Quinta-feira nossa live vai ser no YouTube, 8 horas da noite, sempre o nosso horário, né? Vamos fazer uma super live no YouTube com uma transmissão simultânea, né? Professor Fred, slides, casos clínicos, né? Vamos discutir ao vivo alguns casos clínicos, né? Falando sobre preparo de boca em pacientes sedêntulos totais e parciais, né? Tudo que falamos e falaremos em cima de casos clínicos, de dúvidas clínicas, né? Tabata Luque, obrigado pela presença. Marina, Vitor Venâncio, obrigado pela presença. Então na quinta vamos falar bastante sobre preparo de boca, abordar prótese total imediata, prótese parcial imediata, levantamento de dimensão vertical, reembasamentos, né? Então nossa live na quinta será no YouTube. E amanhã eu vou postar para vocês, nós vamos ter um super sorteio de um livro na quinta-feira, né? Uma cortesia da Master Livros. E esse sorteio vocês farão normalmente os comentários pelo Instagram, né? Mas a nossa live será no YouTube às 8 horas da noite, tá bom? Vivia Mota Talize, obrigado pela presença, tá? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre cimentação, né? Saulo, obrigado pela presença. E quando a gente aborda o tema cimentação, nós temos sempre que perguntar. Paulo Cleto Filho, obrigado. Clínica Oral Carejales, obrigado. Nanda, obrigado pela presença, boa noite. Então, quando a gente fala de cimentação, né, de prótese fixa ou prótese sobre implante, Vera, obrigado, um beijo para você, um beijo nos meninos, obrigado pela presença, viu? Flávio, um abração, Flávio, obrigado, um abração no Breno, fiquem com Deus aí, viu? Liliane Campos, obrigado pela presença também, Liliane.
Então, quando falamos de cimentação, nós temos que fazer a seguinte pergunta, né? Qual é o objetivo da cimentação? De uma prótese fixa, de uma prótese sobre implante, né? A prótese sobre implante cimentada, porque existe a prótese sobre implante parafusada, né? Então, qual é o objetivo da cimentação? Doutora Silvana Brito, obrigado. Valdeirês Gonçalves, obrigado. Laboratório Perci, obrigado. Doutora Marcela Carvalho, um abração, obrigado, viu, Marcela? Eu não sei se foi você que me fez uma pergunta a respeito de nevralgia do trigêmeo, eu acabei não te mandando o contato de um colega. Reforça aí se foi você ou não, tá? Depois você me manda um WhatsApp de novo, eu te respondo, você me desculpe, tá? Elizabeth Alfenas, obrigado pela presença. Sérgio, obrigado, viu, Sérgio? Um abração para você. Um abração, Beth Alfenas, obrigado, viu? Boa noite. Obrigado por aquela mensagem que você mandou no nosso grupo do curso Descomplicando Odontologia. Fiquei muito feliz, viu, Beth? Pelo carinho seu comigo, né? Pela referência. Muito obrigado, tá? Você não imagina como me deixou feliz aquele comentário seu, uma pessoa que eu respeito muito, tá? Então, pessoal, nós temos sempre que perguntar o seguinte, né? Qual o objetivo da cimentação? O que eu quero com a cimentação? Né? Eu quero consertar um problema no meu preparo? Né? Renata, obrigado pela presença. Eu quero consertar um problema no meu preparo. Obrigado, Nancy, pela presença. Um abraço para você. Eu quero resolver um problema no meu preparo, que o preparo não ficou muito bem executado, o provisório está soltando, aí eu preciso de um cimento resinoso, um cimento adesivo para fazer colar a minha prótese, para fazer estabilizar, para fazer a minha prótese permanecer em posição, né? Eu preciso de usar um cimento muito bom, com resistência adesiva excepcional para resolver um problema de uma prótese sobre implante mal planejada. Daiane Dentista, um abraço, obrigado. Kênia Freitas, um abraço. Cíntia Miranda, obrigado pela presença. É isso a cimentação, pessoal? Ou é apenas uma das etapas do tratamento protético? Gustavo, obrigado, Gustavo. Boa noite, meu amigo. Obrigadão, viu? Eu penso isso, pessoal. A cimentação é uma das etapas do tratamento, né? Todas as etapas têm importância. O planejamento tem importância, o preparo tem importância, a moldagem tem importância, o vazamento do gesso tem importância, o técnico de laboratório que vai executar uma prótese quase perfeita, porque não existe prótese 100% adaptada, nem na tecnologia CAD/CAM, né? Então nós temos que pensar o seguinte, a cimentação, ela é uma das etapas do tratamento e, na minha opinião, ela é a coroação de um trabalho bem feito, ok? Pensem assim, ela é a coroação de um trabalho bem feito. Ela é a finalização de um trabalho perfeito, ok? Ela é o último passe para o Romário, que jogou no Vascão, né? Botar a bola para dentro do gol. É por aí. Certo? Ela é o passe do Bebeto para o Romário fazer o gol e dar o título mundial para o Brasil. Né? Ou ela é o passe do Evair para o Edmundo, dar o título brasileiro para o Vasco e se tornar o maior artilheiro do Brasil naquele campeonato em que nós ganhamos a final contra o Palmeiras no Maracanã. Certo? É mais ou menos isso. É a coroação da jogada. É a coroação de um trabalho. Agora, como tudo em odontologia, né? Eu estava lá, Maguino. Eu estava lá.
Como tudo em odontologia, tem que ser muito bem feito, né? Tem que ser extremamente bem feito. A cimentação tem que ser extremamente bem feita. Não, Ribamar não, PC, pelo amor de Deus. Esse daí a gente empresta para o Fluminense para ele fazer dupla de zaga com Gum. Imagina na zaga do Fluminense Ribamar e Gum, né? Olha que maravilha que seria. Isso daí, Maguinho, estávamos lá. E aí, pessoal, eu faço todo o trabalho bem feito. Eu faço um preparo excelente. Eduardo, um abraço, obrigado pela presença. Eu faço um preparo excelente. Eu moldo maravilhosamente. Eu escaneio o preparo. O meu técnico me entrega uma cerâmica perfeita. E aí? Qual será a minha conduta em relação à cimentação? Como eu vou cimentar? Qual o melhor cimento? Qual a melhor tática operatória para cimentar? Essa é a minha pergunta para vocês. Tá certo? Eu vou dar nomes aqui para vocês, vou dar nomes. Eu vou indicar algumas coisas para vocês, vou indicar algumas coisas para vocês. Tá certo? Evelyn, obrigado. Mariana Viegas, obrigado pela presença. Inclusive, após a live, como eu sempre faço, eu vou postar lá 10 imagens para vocês pegarem algumas dicas em relação à cimentação, tá certo? Se vocês forem lá nas minhas publicações, tem lá o guia de cimentação do professor Fred, que eu já disse para vocês printarem a tela, guardar com vocês, façam uma impressão, deixem no consultório de vocês. Sempre quando vocês tiverem dúvidas, vocês vão lá e olham. Mas principal, pessoal, não vamos nos atentar à marca, a nome comercial, né? Eu vou dar algumas dicas para vocês, vou dar. Inclusive, hoje eu postei uma dica de ácidos, né? Que é uma dica que é uma coisa que pouca gente fala em relação à qualidade desses produtos, que a gente usa praticamente quase todo dia. É sensacional os ácidos da Ultradent. Sensacional. Se eu fosse vocês, eu compraria isso amanhã. O ácido fosfórico da Ultradent não tem igual no mercado. Você coloca o ácido em posição, ele fica onde você quer, ele não escorre. Tá certo? Ele não vaza. O ácido fluorídrico deles é sensacional. Tem uma ponteira, que na própria ponteira tem tipo um pincelzinho para você passar na cerâmica. O silano deles também, na ponteira tem tipo um microbrush. Você já injeta e aplica na peça. Facilidade, qualidade, ok? E preço, um preço excelente, ok? Então hoje foi uma dica super simples para vocês e com muita valia, tá certo? Então vamos pensar o seguinte, pessoal. Qual o melhor cimento? Acho que essa é a grande pergunta que nós vamos tentar responder no final da live, tá certo? Qual o cimento ideal? Qual o melhor cimento? Muita gente me pergunta, principalmente nas aulas presenciais, né, me pergunta assim, qual cimento você tem? Qual cimento você indica? Tem um único cimento que eu posso ter no consultório? Eu digo que não. Não tem um único cimento. Não tem um único cimento que vai servir para cimentar tudo. Não tem. A seleção do cimento, pessoal, anotem aí, passa por 2 critérios fundamentais. 2 critérios. Qual o substrato que você cimentará a sua coroa, ou a sua faceta, ou a sua coroa sobre implante, ou a sua inlay, ou a sua overlay? Qual o substrato? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Certo? O seu substrato é dente, é dentina e esmalte, é esmalte, né? Ale, obrigado pela presença, viu? Lemos Duarte, obrigado. GVD,
Obrigado pela presença. O seu substrato é dente, é dentina, é esmalte, é os dois, né? Tem predominância de esmalte, tem predominância de dentina. O seu substrato é um núcleo metálico fundido, né? E nesse núcleo metálico fundido, você tem um colarinho cervical em dentina. O teu substrato é um núcleo de fibra de vidro com resina. Vitória, obrigado pela presença. Ou o teu substrato é um componente protético metálico ou um componente protético personalizado em zircônia. Vocês perceberam a quantidade de coisas que eu tenho que pensar em relação ao substrato? Esse é o primeiro ponto. Que vocês têm que responder isso. Isso vai ser decisivo na seleção do cimento que vocês vão usar e se vocês vão fazer condicionamento ácido ou não. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que material que você vai cimentar? A sua prótese, a prótese que você mandou para o protético, ele te entregou, que material que é? É cerâmica? E qual cerâmica? É de silicato, é zircônia ou é feldspática? Ou o seu material é metal? É uma metalocerâmica? Ou o seu material é resina indireta? Então, pessoal, a sua cimentação, o tipo de cimento que você vai usar é diretamente determinante, diretamente relacionado ao substrato que você vai cimentar e o material protético que você vai cimentar o substrato. Deu para vocês entenderem? Manda um joinha aí para mim para ver se vocês entenderam ou não. Para eu seguir adiante. Vou esperar. Beleza. Pessoal, não tem cimento ideal. Não tem um cimento mágico. Não tem um cimento que cimenta tudo. Deu para entender? Vou só convidar vocês, quem está aí do outro lado e usa o cimento U200, Relaex U200, Relaex ARC da 3M, que são cimentos bem conhecidos, leia a bula para vocês verem. Se vocês lerem a bula desses cimentos, a bula do cimento fala que o cimento é indicado para tudo. E o cimento não é indicado para tudo. Tá certo? Não é. É isso daí, Séries. Olha lá. Guardiões da Galáxia. Ai, ai. O cimento, o 200, se você ler a bula dele, diz que ele serve até para faceta. Aí eu pergunto para vocês, o cimento U200, assim como o Bifix SE da Voco, assim como o Multilink da Ivoclar, assim como o Max 100 Elite da Care, assim como o Bi100 da Bisco, e assim como o cimento que nós vamos sortear hoje da GC América, ao final dessa live, todos esses cimentos são cimentos autoadesivos. Cimentos duais, que tem presa dual, que tem presa por luz, né? Fotoativado e presa sem a presença da luz, quimicamente ativado. Então eles são cimentos duais. Todos esses cimentos são duais e autocondicionantes. Se nós
entendermos o termo autocondicionante, quer dizer o quê? Eu não preciso condicionar o substrato. Tá certo? No próprio cimento tem um pH, uma condição ácida, que esse cimento remove parte da smear layer. Aí eu pergunto para vocês, esse cimento é bom para esmalte? E o 7PP também, obrigado, Beth. O que vocês acham? Me responde aí. Se é bom, um joinha assim. Se é ruim, um joinha assim. Esse cimento é bom para esmalte? O que vocês acham? Não. Não é. Se o substrato que eu vou cimentar é esmalte, como no caso das facetas laminadas, eu posso cimentar a faceta com U200? Com 7PP? Nunca. Nunca. Karina, um abraço, Karina. Obrigado, um beijo para seus pais. Nunca posso cimentar, mas na bula do cimento tá que é indicado para faceta. Deu para entender onde eu quero chegar? Outra coisa, quando eu vou cimentar uma faceta, eu não posso usar um cimento dual. O cimento tem que ser foto. Cimento dual modifica de cor. Cimento dual não dá tempo de trabalho. Então, pessoal, eu tenho que analisar uma série de fatores. E aí, só para eu voltar lá no cimento autocondicionante, qual tecido dentário que o cimento autocondicionante é bom? Quando você tem dentina. Em que situação que você vai cimentar uma prótese que você tem dentina? Dentina. Só dentina. Pino. Pino de fibra de vidro, você vai cimentar em dentina. Então o cimento autocondicionante, a maior indicação dele é para pino. E vocês podem também cimentar com esse cimento quando vocês prepararem uma coroa total e que o substrato dental é praticamente só dentina. Num dente vivo. Porque num dente morto, você vai pôr pino e você vai fazer núcleo de resina. Aí é mais interessante você fazer condicionamento ácido do substrato e cimentar com cimento dual convencional. E não com dual autocondicionante. Overlay, Ângela, quando você tem término em esmalte, você tem que fazer o condicionamento ácido. Aí eu penso que é interessante você fazer o condicionamento ácido, aplicar o sistema adesivo e o cimentar com cimento dual convencional. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? O que eu quero passar para vocês? Analisem. Analisem antes de decidir qual o cimento você vai usar. Analisem o substrato que você vai cimentar. Vou dar um outro exemplo. Agora eu vou mudar de dente para implante, ok? Você tem um componente protético metálico. Pegou? Metálico o componente protético. Você vai parafusar, você vai instalar o componente metálico. Instalou, parafusou, deu torque. Agora você vai cimentar uma coroa de zircônia, metal free, sob o componente metálico. Qual o cimento ideal? Vamos tentar analisar.
No componente metálico, o cimento resinoso adere? Não. Na zircônia, o cimento resinoso tem boa adesão? Não. Pela zircônia, a luz passa para fotopolimerizar o cimento dual? Não. Qual o melhor cimento para eu cimentar uma zircônia num componente protético metálico? Perfeito, Daiane, perfeito. O melhor cimento para eu cimentar uma zircônia ou uma metalocerâmica sob, um componente metálico, o melhor cimento é o cimento de ionômero de vidro. O melhor. Ou o fosfato, ok? Eu prefiro o cimento de ionômero de vidro. Por que que eu prefiro ao invés do fosfato de zinco? Porque o cimento de ionômero de vidro tem adesão ao metal. É pequena, mas tem adesão ao metal. Segundo, o cimento de ionômero de vidro tem menor solubilidade do que o fosfato de zinco. Mas são as duas opções, tá bom? Qual cimento de ionômero de vidro eu recomendo para vocês? Ok? Cimento de boa qualidade. O que é ionômero de vidro de boa qualidade? Meron, o Riva da SDI, né? O Ketac 100 da 3M, os cimentos de ionômero de vidro da GC América. Então são 4 fabricantes excepcionais. Então vocês têm que ter cimento de boa qualidade, tá certo? Para garantir uma boa cimentação. E aí o que eu recomendo para vocês? O componente protético que você vai parafusar no implante, vai dar o torque, antes de você parafusar, faz um jateamento desse componente com óxido de alumínio. Comprem para vocês um microjato portátil da BioArt, ok? Tenha no consultório de vocês. Então, antes de colocar o componente protético, exceto naquela área onde o componente encontra, né, na conexão com a cabeça do implante, vocês não vão jatear. Vocês vão jatear a porção que vai ficar externa, né, que vai ficar para fora da gengiva. Ali vocês jateiam antes de instalar o componente, instala o componente, dá o torque e não deixa contaminar. Pede para a assistente segurar o sugador ali, deixa sem contaminação, seca bem. Na zircônia, por dentro, vocês vão jatear também com óxido de alumínio, vão lavar e vão secar, vão manipular o cimento de ionômero de vidro e cimentar, ok? Cimento de ionômero de vidro, colocou dentro da coroa, mantém em posição. O tempo de geleificação são 5 minutos. 5 minutos. Só comece a remover os excessos a partir do momento que esse cimento perdeu o brilho. Você olha para aquele excesso de ionômero, ele começou a perder o brilho, é a hora de você pegar uma sonda exploradora número 5 bem fina e começar a remover os excessos. Tá bom? E aguardem os 5 minutos de geleificação do ionômero de vidro. Tá certo? Não deixe entrar saliva. Cimentação enquanto o cimento tiver tendo a reação de presa, o que vocês quiserem, de polimerização, de geleificação, cada cimento se denomina um termo, não deixe entrar saliva. A saliva é inimiga da cimentação, ok? Então vocês estão percebendo
que eu tenho que analisar o material, onde eu vou cimentar a coroa e o material da coroa. Então, outro exemplo para vocês. Vocês vão fazer um Emex, uma coroa total de Emex. E o substrato de vocês é um núcleo metálico fundido de uma coroa metocerâmica que você removeu e você quer fazer uma coroa estética, né? Você vai fazer um Emex, beleza? Você fez o preparo e tá aquele termo cervical em dentina, beleza? E no meio lá tá seu núcleo metálico fundido, ok? Alguns, né? O Matheus está lembrando vocês, quinta-feira a nossa live é no YouTube, tá certo? Vai ser uma live super legal, tá? Professor Fred falando com vocês e mostrando uns casos clínicos bem interessantes. Então vocês vão ver os casos clínicos enquanto eu estou falando, tá? Beleza, Deise, vou te ajudar então. Algumas pessoas, né, alguns profissionais indicam você fazer um sobrenúcleo em cima do núcleo metálico fundido para você opacificar o núcleo metálico fundido para você dar estética na coroa de Emex. Eu penso que isso não é necessário. Basta você informar para o seu técnico que o substrato dental tem um núcleo metálico fundido. Ok? Ponto. Hoje tem pastilhas de Emex que conseguem opacificar um núcleo metálico fundido. Ok? Isso depois nós podemos falar numa outra ocasião. Beleza? Agora, qual o cimento eu vou selecionar para cimentar o Emex? Qual? Pessoal, Emex. Emex. Escrevam aí. Obrigatoriamente terá que ser cimento resinoso. Obrigatoriamente terá que ser cimento resinoso. Dual pode ser. Muito bem, Maria do Socorro. Pode ser o NX3 da Care, pode ser o 7PP, pode ser o Max 100 Elite, pode ser o U200, pode ser o Relax, ARC, pode ser o cimento da GC que nós vamos sortear hoje. Vamos lá. Vou falar exatamente isso, Caroline Claro. Calma aí. Emex, pessoal, é uma cerâmica ácido sensível. Alcencor não pode. Alcen pode. Beleza? Alcencor não. Alcencor é um cimento muito denso. A hora que você for cimentar, ele não escoa bem. Tua coroa pode ficar alta, né? E ela desadapta. Tá bom? Vamos lá. O Emex tem que ser cimentação adesiva, porque é uma cerâmica ácido sensível. É uma cerâmica que permite o condicionamento ácido com ácido fluorídrico, né? Ok? Com aquele ácido fluorídrico que eu indiquei para vocês da Ultradente. Então, se você coloca o ácido por dentro, deixa 20 segundos, lave, seca e aplica o silano. Sempre. E depois do silano você aplica uma camada fina de adesivo e anotem aí. Se for coroa total, inlay, onlay e overlay, tem que fotoativar o adesivo antes. Sempre que você usar um cimento dual. Beleza? Aplica uma camada fininha de adesivo para não desadaptar. Ok? Agora, pessoal, se nessa coroa total de Emex nós já chegamos à conclusão que eu tenho que usar um cimento resinoso, Emex eu não cimento com ionômero e com fosfato, beleza? Emex tem que ser com cimento resinoso, porque o Emex atinge a plenitude da resistência mecânica dele sempre que ele estiver colado ao substrato dental.
E aí eu vou responder a pergunta da Caroline, claro. Qual a dica que eu dou para vocês quando tiver um núcleo metálico fundido? Façam no núcleo metálico fundido. Lembrando sempre que você vai ter um núcleo metálico fundido e o colarinho cervical de dente. Beleza? Você vai ter dentina no término. Você não pode ter metal no término, você tem que ter dentina. Se tiver metal no término, prepara, vai tirando o metal, porque tem que ficar o metal só naquele coto coronário. No término cervical tem que ficar dentina. Como que você vai tratar esse substrato? Vamos lá. Uma dica que eu vou dar para vocês importante aqui. Coloquem um top dan na gengiva, ok? Na gengiva, um top dan. Faça um jateamento com óxido de alumínio no núcleo. Abração, banana. Um abraço para você. Faça um jateamento com óxido de alumínio no núcleo. Na boca do paciente. Obviamente que você vai colocar uma gaze por dentro, você vai fazer um isolamento com lençol de borracha para você proteger a boca do paciente, tá bom? Vera Lúcia, obrigado, viu, Vera Lúcia? Muito obrigado pelo apoio de vocês, tá? E aí você faz o jateamento do óxido de alumínio, com óxido de alumínio do núcleo, e na porção do término cervical em dentina, você vai fazer o condicionamento ácido. Com ácido fosfórico por 1 minuto. Se você for usar um cimento dual convencional. Se você for usar um cimento autoadesivo, né? Como o cimento que nós vamos sortear hoje, que eu postei lá na minha página, o cimento da GC América, que é um cimento sensacional, você não precisa condicionar a cervical. Você tem que limpar. Essa dentina tem que ser só limpa. Lembre que eu falei que cimento autocondicionante é bom para dentina. Beleza? Então você tem duas opções. Ou dual autocondicionante ou dual convencional. Agora, como é que nós vamos melhorar a adesão ao metal? Ao núcleo metálico fundido. Primeiro, jateamento daquele coto de núcleo metálico fundido. Vocês precisam ter um microjato. Viu? O dentista precisa de ter um microjato no consultório. Faça esse investimento. Pensem nisso daí. E pessoal, para os casos que vocês tiveram um núcleo metálico fundido, comprem um primer metálico. Ok? Um primer metálico à base de MDP. Ok? Vocês vão achar fácil um que chama-se Alloy Primer. É japonês, é da Kurarai. Ok? Alloy Primer. Vocês vão usar para isso. Tá? Séries, uma metalocerâmica cimentada sobre núcleo feito em resina, você pode cimentar da mesma forma que eu estou explicando agora. Só que na metalocerâmica você vai jatear também por dentro da coroa metalocerâmica, vai aplicar o primer metálico e depois do primer metálico você vai aplicar uma fina camada de adesivo e no núcleo de resina você vai fazer ácido por 1 minuto, lave e seca, uma fina camada de adesivo, fotoativa, o adesivo que você aplicou na metalocerâmica, fotoativa também uma fina camada e cimenta com cimento dual, você pode cimentar com cimento quimicamente ativado, né, que é o C&B da Bisco, tá certo? O adesivo da 3M você pode usar também, tem MDP, tá? Você pode usar também. Você aplica 2 camadas desse adesivo e, pessoal, quando eu falo aplicar a camada de adesivo na coroa por dentro e aplicar no núcleo, outra dica para vocês preciosa. Quando vocês usarem um cimento dual, o adesivo tem que ser fotoativado antes. Então, vocês fotoativem o adesivo antes do núcleo, do coto e da coroa por dentro. Fotoativem antes. Aplique uma fina camada e fotoative antes.
E antes de você cimentar, antes de você colocar a coroa, colocar o cimento e cimentar a coroa, prova. Faça uma prova. Vê se a coroa está entrando e indo até o término cervical. Porque senão pode desadaptar. Tá bom? Séries, só silanizar e colocar o adesivo não, porque o metal você não precisa de silanizar, séries. Tá bom? O metal ele precisa de um primer metálico. Então você aplica o primer metálico no lugar do silano e depois uma fina camada de adesivo. Tá bom, séries? Silano você só usa quando você vai cimentar MX, cerâmica feldspática e resina indireta. Tá certo? E alguns casos você pode usar o silano depois que você jatear com óxido de alumínio a zircônia. Aí você pode também. Tá bom, Célis? Agora no metal, silano não faz nada. O silano não cria união com o metal. Tá bom? A Silvana me perguntou do primer metálico, chama-se Alloy Primer, né? Traduzindo para o português, primer metálico, tá bom? É da Curaray, beleza? É uma ótima opção. Silano no pino de fibra de vidro também, viu, Sandra? Sempre, 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 ok? Então, pessoal, vamos sempre analisar o substrato. Ótima pergunta, Daiane, isso acontece muito. Por isso que eu estou dizendo para vocês, fina camada de adesivo, fotoativo e prova. Se a peça não adaptar depois que você fotopolimerizar o adesivo, o que aconteceu? Você colocou uma espessura muito grande de adesivo. Você colocou muito adesivo. O que você vai ter que fazer? Tirar o adesivo. Limpar aquele adesivo, jatear de novo para remover o adesivo, pegar uma broquinha diamantada e raspar, porque você não pode cimentar, porque senão não vai adaptar. Nellington, uma RMF pode ser cimentada com ionômero de vidro? Sensacional. É o melhor cimento para uma RMF. Toda vez que você tiver um trabalho metálico, ionômero de vidro, sem dúvida. Ok? Trabalho metálico, ionômero de vidro. Trabalho metal free, livre de metal, zircônia por cima de um componente protético metálico, ionômero de vidro. Agora, a zircônia cimentada sobre um núcleo de pino de fibra de vidro e resina, cimento resinoso, ok? Aí você tem que pensar o seguinte, a zircônia não deixa passar muita luz. Muito embora as zircônias mais modernas, que são as zircônias mais translúcidas, elas permitem um certo grau de passagem de luz, menor do que o de silicato, menor do que o MX. Então, para a zircônia, eu indico vocês usarem um cimento resinoso autopolimerizável ou um cimento resinoso dual com alta conversão química. Um cimento resinoso dual que depende pouco da luz. Tá certo? Um cimento resinoso autopolimerizável, ele não precisa de luz. É um cimento que vai polimerizar quimicamente. 5 minutos depois que você cimentar, ele polimerizou. Ok? Então lembre-se sempre disso. Além de você analisar o substrato, além de analisar a cerâmica, você tem que pensar assim, a luz vai passar ou não? Já vou te responder, Beth. A luz vai passar ou não pela minha peça? O meu aparelho fotopolimerizador permite que a luz passe? Eu tenho segurança no meu aparelho fotopolimerizador? Gente, vocês estão vendo quanta coisa é importante na cimentação? Não só o cimento. Vocês estão percebendo? O meu aparelho fotopolimerizador é aquele violento que a luz passa pela peça?
Se não é, é um outro investimento que vocês têm que pensar em fazer. Ok? Um aparelho fotopolimizador top é mega, hiper, super importante. Né? Porque tudo que a gente faz hoje, nós necessitamos de um aparelho fotopolimizador. Né? Eu sou suspeito para falar, eu tenho um Valo. Eu sou apaixonado nesse aparelho fotopolimizador e ele me dá total segurança. Né? Só para vocês terem uma noção, eu fotopolimerizo cada camada de resina composta em 5 segundos. Né? Eu tenho certeza que ele ultrapassa as minhas facetas, as minhas onlays. Eu tenho certeza absoluta. Né? Então eu tenho tranquilidade e segurança. O radinho é suficiente? Eu penso que sim. Mas eu tenho um radiômetro para medir. Né? Agora, qual é a vantagem do Valo? O Valo, ele fotoativa qualquer fotoiniciador. Não só a canforoquinona. Né? Um aparelho que não tem igual no mercado. Tá certo? Enfim, pessoal, são possibilidades, tá certo? Beth, e o número de vidro que eu recomendo? SDI, 3M, GC América e Voco. Um desses 4, tá certo? Tops de linha. Tops, você pode comprar de olho fechado. Ok? Beleza? E aí, pessoal, vamos pensar, né, que antes de eu estar aqui falando para vocês de marcas, né, de nomes, né, de marcas comerciais, de eu defender uma marca, de eu defender outra marca, pessoal, eu estou aqui falando de filosofia de cimentação, né? De técnica adequada. O que vocês têm que pensar? Né? O que vocês têm que pensar? Eu acho que essa é a grande questão. Se eu compro um cimento, né? Eu tenho que fazer bom uso dele. Eu tenho que saber onde eu consigo melhores resultados dele. Né? Se não me engano, a Vitória me perguntou se podia ser o AL 100. SDI, GC América, Voco e 3M, que é Taxem, Meron, Fuji, que são os cimentos da GC América sensacionais, e os Riva da SDI, ok? Todos excelentes. E aí, pessoal, nós temos que pensar o seguinte, analisar o substrato, analisar o material, ter um cimento de qualidade, de uma empresa séria, ter um aparelho fotopolimizador de boa qualidade, ter um jateador, um microjato, né? Analisar se a cerâmica, se a espessura da cerâmica, se a característica da cerâmica, se é metal, se é resina, se a luz passa ou não. Cimento dual, a luz tem que passar um pouquinho. O cimento dual precisa de luz. Ok? Se eu acho que a luz não passa pela prótese, pela coroa, não tem que usar cimento dual. Tem que usar um cimento que polimerize sem a luz. Ok? Pode ser um resinoso autopolimerizável, ou pode ser um cimento de ionômero de vidro. Ou pode ser um cimento fosfato de zinco. Agora, não esqueçam, pessoal, do que eu falei no começo da live. O cimento não salva a lavoura. O cimento não é a resolução dos problemas de um planejamento incorreto. O cimento não é a resolução de um preparo protético incorreto. O cimento não é a resolução, né, de um componente, de uma prótese sobre implante mal planejada. É isso que eu quero colocar para vocês.
Tá certo? Eu falo isso muito para os meus alunos. Nós temos que ter planejamento excelente, ô Carmine, excelente. O Elipar é muito bom da 3M. Assim como o Blue Phase da Ivoclar também é muito bom. Mas eu penso também que vocês deveriam ter no consultório um radiômetro. É um radiômetro para vocês avaliarem o aparelho de vocês. Tem aí na minha página no Instagram, tem uma fotozinha que eu mostro o radiômetro. Então, na verdade, é importante vocês analisarem esse radiômetro, esse aparelho de vocês sempre. O Matheus está dando uma super dica para vocês, o meu canal lá no Telegram, né? Eu sempre coloco dicas, eu respondo dúvidas de vocês, né, a respeito de casos clínicos, tá certo? Beleza? É mais ou menos isso daí, meu amigo. Meu amigo de BH, é mais ou menos isso daí. É o link do nosso Telegram da página do YouTube, né? Tá lá na minha bio. Vai lá. Quinta-feira nós vamos ter nossa live no YouTube. Vai lá, vai ser muito legal. Amanhã nós vamos ter nossa live do livro. Vai ser muito legal também. Uma live sobre odontologia digital. Será que é possível a gente fazer prótese total e odontologia digital? É possível sim. Né? Amanhã nós vamos bater um papo muito legal. Eu, meu queridíssimo aluno orientado de mestrado, né, o Adonai. Beleza? Então, pessoal, vamos pensar assim. Vamos filosofar um pouco sobre a técnica de cimentação antes da gente cimentar, né? Antes de selecionarmos um cimento, tá certo? Hoje nós estamos aqui, né? Vamos sortear um oferecimento da GC América, um cimento autoadesivo da GC América. GC é uma empresa sensacional, só produz coisas boas. Ratifico coisas excelentes, né? E pouca gente conhece esse cimento, né? Então, pessoal, digo para vocês o seguinte: vale muito mais o nosso conhecimento, né? A nossa pesquisa, a nossa leitura, do que uma marca. Tá certo? E aqui eu vou dar uma dica legal para vocês, né, de trabalhos científicos sobre cimentação, né? Nós temos no Brasil 2 grandes pesquisadores que falam muito sobre cimentação, né? O professor Álvaro de Labona, lá da Federal de Passo Fundo, e o professor Felipe Valandro, lá da Federal de Passo Fundo também. São 2 caras sensacionais que nos ensinam muito sobre cimentação. Tá certo? Eu vou postar para vocês depois da live algumas dicasinhas lá no meu feed. 10 imagenzinhas para vocês acompanhar algumas coisas que eu falei hoje. Tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, manda mensagem aqui no Instagram. Manda mensagem lá no nosso canal no Telegram pra gente trocar, bater papo, trocar ideia. Tá certo? Eu aqui tô tentando abrir um pouco a cabeça de vocês, né? Esse é o meu papel. Eu já disse aqui uma vez, é ajudar vocês a descomplicar a prática, né? É por isso que nós estamos aqui. Muita gente que está aqui conversando comigo já passou pela minha mão, né? Já estivemos juntos. Espero que em breve nós possamos nos rever de novo, né? Presencialmente, né? Mas aqui nós estamos trocando informações. O protocolo de cimentação tá no meu feed. Entra aí na página do professor Fred depois da live, roda assim, ó. Vocês vão ver publicações aí para baixo, tá o protocolo de cimentação. Tá bom? Tá as dicas de cimentação, beleza? Amanhã às 8 horas a gente se vê. Quinta-feira no YouTube às 8 horas. Obrigado. Uma ótima noite para vocês, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Tenham uma ótima semana, né?
né? Restinho de semana. Fiquem com Deus, fiquem bem e fiquem em paz. Obrigado.